Olá, espectadores do programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Sandro Gaspar Amaral, sou professor de Direito Civil e estamos desde a primeira aula, hoje a terceira, trabalhando sobre alimentos e a nova família. Bem, nas aulas anteriores, nós tratamos sobre a nova família, o que é a nova família, essa visão constitucional da nova família, o conceito de alimentos, a natureza jurídica dos alimentos, as características e classificação. E, nesta terceira aula, ficou para nós a abordagem dos alimentos entre os cônjuges. E esse é o tema de hoje, o alimento, a obrigação de alimentos entre os cônjuges. Aliás, a obrigação de prestar alimentos nas relações conjugais. E aqui comigo, do estúdio, muito bem acompanhado, das alunas Késia Pereira, Patrícia Moreira e Yara Lima, desde o primeiro dia. Lembrando a vocês que o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br e sempre vocês, ao encaminharem mensagens para nós, identificarem o professor, meu nome, Sandro Gaspar Amaral, e o tema especificamente dessas aulas que estão sendo ministradas por mim. Esses temas são todos a respeito dos alimentos e a nova família, ok? Então, vamos para o tema de hoje, que são os alimentos nas relações conjugais. Bom, lembrando que o grande efeito do casamento, o primordial efeito do casamento é formar a família. O casamento dá origem à família. E tão logo ocorrido o casamento, surge para os cônjuges dever conjugal, ou melhor, surgem os deveres conjugais que estão elencados no rol exemplificativo do artigo 1566 do Código Civil. E no rol desse artigo 1566 do Código Civil está a assistência material entre os cônjuges. Que assistência material é essa? O cônjuge deve prover ao outro as potencialidades físicas, psíquicas e intelectivas. Se temos de ser solidários a alguém, temos de ser solidários aos nossos parentes e, principalmente, com aquelas pessoas que vão formar a família conosco. Porque se existem filhos, se existem irmãos, se existem avós, é porque há um momento inicial em que duas almas se encontraram com a intenção de formar essa família. E a partir daquele encontro, todos esses outros membros foram formando e aumentando esse núcleo familiar. Logo, o casamento gera a obrigação de prestar alimentos, em nome dessa solidariedade familiar. E não vamos nos importar tanto com o regime de bens, porque a obrigação de prestar alimentos não transita pelo regime de bens, não envolve o regime de bens. Comunhão universal, separação absoluta, separação obrigatória, comunhão parcial, todos os regimes envolvem a obrigação de prestar alimentos. E mais longe, não nos interessa se esses cônjuges estão ou se eles não estão separados de fato. Não importa se houve ou se não houve a ruptura da vida comum. Ainda que esses cônjuges se mantenham sob o mesmo teto, é dever conjugal a prestação do auxílio material. É porque na vida como ela é, nas situações que a gente, as situações que a gente se depara no cotidiano do Poder Judiciário, normalmente essas pessoas estão separadas de fato, mas uma coisa não implica na outra. Aliás, vale lembrar, separação de fato não significa extinção da coabitação. Existem pessoas que mantêm coabitação, pessoas que vivem sob o mesmo teto, mas não mais se relacionam afetivamente.
Principalmente nas camadas sociais menos favorecidas economicamente, em que as pessoas continuam residindo no mesmo endereço, às vezes só fazem uma construção sobre a laje ou então uma outra construção simples dentro do mesmo terreno, mas aquelas pessoas guardam o mesmo endereço. Mas isso não é nenhum impedimento para a constituição da obrigação de prestar alimentos. E não é só. O casamento nulo ou o casamento anulado, como todo mundo sabe, faz-se retornar àquele estado civil inicial. Ou seja, se aquelas pessoas não poderiam ter se casado, porque havia impedimento matrimonial, ou uma das partes era incapaz para se casar, ou então, se havia algum dos vícios elencados no artigo 1550, aquele casamento não pode surtir efeitos. Então, se o casamento não pode surtir efeitos, conclusão que se chega, não há a constituição do dever de prestar alimentos. Por quê? Não podem surtir efeitos desse casamento, porque esse casamento é nulo ou esse casamento foi anulado. Porém, não se deve olvidar o casamento putativo, aquela figura do artigo 1561 do Código Civil, em que os nubentes desconheciam o vício que comprometeria o laço matrimonial. Há pouco tempo, 1 ano ou 2 anos, esteve no ar uma telenovela no qual uma mulher se divorciou e, já divorciada, estabeleceu uma relação afetiva com um homem, o qual ela não sabia era filho do ex-marido. Se essa mulher divorciada se relacionasse com qualquer outro homem, ela poderia se casar com ele, mas ela não pode se casar com o filho do ex-marido. Mas ninguém sabia que ele era filho do ex-marido. Não importa, não é porque não se sabia que ele não era. Então, esse casamento é nulo. Só que nenhuma das partes sabia da nulidade. Ninguém sabia que se tratava de um enteado. Alguém se perguntar, mas ele não é enteado. Ele então seria um ex-enteado. Não existe ex-enteado. Ainda que o casamento termine, aquele parentesco por afinidade em linha reta não se desfaz. Então, uma vez enteado, sempre enteado. Uma vez sogra, uma vez sogro, uma vez nora, uma vez genro, sempre assim serão. Uma vez madrasta, uma vez padrasto, sempre assim serão. Por quê? Porque aquele parentesco em linha reta por afinidade não se desfaz nem com o fim do casamento. Ora, mesmo esse casamento sendo nulo, o fato de ninguém saber, e o fato de estarem de boa fé, significa a atração dos efeitos da putatividade. Ora, se a lei considera para aquela relação os mesmos efeitos como se eles tivessem se casado, haverá aí prestação de alimentos. Então, imaginemos que o Ministério Público mova a ação declaratória de nulidade de casamento em face dos dois. Qualquer um dos dois pode alegar, em sede da ação declaratória de nulidade, os efeitos da putatividade. E sendo reconhecidos os efeitos da putatividade, posteriormente, havendo necessidade ou impossibilidade da outra parte, poderá o magistrado condenar alguém a pagar alimentos ao seu ex-cônjuge. Voltando, então, à situação do ex-cônjuge, paira novamente uma questão controvertida. Há quem diga que o artigo 1566 impõe aos cônjuges a prestação material, ou seja, a assistência material. Então, que o fim do casamento significaria a ausência de dever de prestar alimentos. O STJ não tem seguido essa trilha, muito pelo contrário, porque, afinal de contas, 10, 20, 30, 50 anos de casamento não podem significar eficácia nula. Tem de haver algum efeito surtido daí. Se aquela pessoa
que não está mais vinculada a você afetivamente, mas manteve uma sociedade conjugal e que foi relevante naquele período da sua vida, isso não pode ser simplesmente esquecido. O caso deve ser avaliado judicialmente e nessa avaliação judicial deve-se compreender se esse ex-cônjuge está ou se ele não está em condições de prover a própria existência digna. Então, se ele não tiver meios de suprir a sua necessidade, não tiver a quem solicitar, mantém-se o entendimento, então, que aquela solidariedade nascida daquele núcleo familiar deve surtir efeitos. É claro que cada caso deve ser examinado pelas suas particularidades. Não se pode tratar um casamento que vigorou por tantos anos, por muitos anos, e houve um pacto entre aqueles cônjuges, em que aquela mulher, por exemplo, não desempenharia atividade laboral remunerada, que ela dedicaria a vida dela ao seu marido, aos seus filhos e ao seu lar. E que agora, ela aos 60 e poucos anos, aos 70 anos, sofre uma ruptura dessa vida conjugal, simplesmente porque não há mais o afeto, ou então porque o ex-marido buscou a sua felicidade em outro lugar, e que ela agora se vê desprovida de modos de suprir a sua necessidade. Afinal de contas, ela não conta com a aposentadoria, ela não tem como se inserir no mercado de trabalho, então o Poder Judiciário tem que se manter sensível a essa realidade. Provavelmente, esse homem divorciado dessa mulher poderá ser condenado a prestar o auxílio material a ela, em nome dessa solidariedade a essa mulher que foi sua companheira, que esteve ao seu lado durante tantos anos. Aí alguém se pergunta, e aquela que se casou aos 18 anos, ficou casada durante 10 anos e agora tem 28 anos de idade? Essa tem um curso superior, essa moça, é engraçado que a gente sempre insiste em falar da mulher, é porque culturalmente e estatisticamente o problema se volta mais para a mulher. Essa mulher se manteve em casa, por quê? Porque ela quis. Não, ela quis, e ele também. Os dois quiseram. Isso foi uma intenção dos dois. Mas ela ainda está apta à inserção no mercado de trabalho? Está. Ela ainda está apta a prover as suas próprias necessidades? Está. Mas nesse momento ela está? Não. Se nesse momento ela não tem a possibilidade de prover a sua necessidade, mas poderá fazê-lo no futuro, a jurisprudência desenvolveu e a doutrina junto uma configuração de uma nova categoria de alimentos, o que se passou a chamar de alimentos transitórios. O que são os alimentos transitórios? É aquela obrigação de prestar alimentos por um tempo certo, por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, dependerá do caso concreto. Ou seja, para que se faça uma transição digna entre uma realidade não remunerada para uma realidade remunerada. A resistência outrora tão oferecida com veemência aos alimentos temporários era de que ele por não terem previsão na lei, não haveria fundamento para sua condenação. Então, essa corrente minoritária sustentava, bom, já que não existe essa previsão, condena-se esse sujeito a pagar alimentos ou não se condena. E depois, no futuro, pensa-se ou repensa-se em sede de ação revisional. Isso não é juridicamente viável. Porque a realidade desse casal ao tempo da ruptura da vida comum será exatamente a mesma daqui a 2 anos, daqui a 6 meses. Logo, não haveria ensejo para uma ação revisional. Se não há ensejo para uma ação revisional, juridicamente é impossível se fazer essa revisão. Então, melhor tão somente estabelecer um tempo, um prazo razoável para a transição de uma situação em que a pessoa não tem condições de prover a sua subsistência, para então um período em que ela terá de fazê-lo. Então fica bastante claro que não há intenção de enriquecimento sem causa, nem tampouco de transformar o ex-marido em órgão previdenciário.
Aliás, as pessoas que gostam de fazer pesquisas jurisprudenciais acórdãos repetidos declarando que ex-marido não é previdência social. Se ex-marido não é previdência social, a mulher tem de trabalhar, se ela puder trabalhar, se ela tiver saúde para trabalhar, se ela tiver idade para trabalhar. E se ela tem idade, tem saúde para trabalhar, mas não trabalhava, a jurisprudência entendeu e o STJ rechaçou esse entendimento, que nada de melhor senso do que dar um prazo para que isso aconteça. Aquele homem saberá que durante um tempo X, ele vai conferir uma transição, uma readaptação digna para aquela que sempre foi sua companheira, aquela que dividia as suas aflições, as suas alegrias e suas tristezas, até que ela possa caminhar pelas próprias pernas. Um outro problema bastante grave aqui na questão dos alimentos jaz nos artigos 1702 e 1704 do Código Civil. O 1702 é bastante claro ao conferir apenas ao cônjuge inocente o direito de prestar alimentos. O 1704 retorna esse assunto. Só o cônjuge inocente pode reclamar a prestação alimentícia. Logo, o cônjuge culpado pelo rompimento do vínculo matrimonial não pode reclamar alimentos, contrário senso aos artigos 1702 e 1704. Só existe uma exceção. A exceção é o parágrafo único do artigo 1704 do Código Civil. E o que é esse parágrafo único do 1704 do Código Civil? O cônjuge culpado necessita de alimentos, aliás, o primeiro requisito, ele necessita de alimentos, ele não tem como provê-los, e, além de necessitar e não tem como provê-los, ele não tem quem. Então, neste caso, excepcionalmente, o Código Civil admite que este cônjuge culpado pela ruptura do vínculo matrimonial requeira alimentos em face do cônjuge inocente. Então, nessa época de Lei Maria da Penha, tomemos um exemplo. Há um casal, a mulher começa a sofrer violência doméstica. Estatisticamente, se vê que a violência doméstica tende a aumentar a sua intensidade e diminuir seus espaços de tempo. Então, chegará um momento em que a vítima não mais suportará as agressões. Então, provavelmente, no nosso exemplo, vamos imaginar um registro de ocorrência na DEAN, e que esse registro na DEAN dará início a um procedimento no juizado da violência doméstica. Esse casal está separado de fato. Esse casal poderá promover o fim desse vínculo matrimonial. E pode ser que um dia este homem venha requerer alimentos desta mulher que foi vítima da agressão dentro do seu próprio lar. Daquele homem que ela confiou a proteção, enfim, um projeto de vida, de alegria, de família. E é claro que se ele requer alimentos, os alimentos provisórios, os alimentos concedidos liminarmente, se estendem na amplitude do 1694. Porque os alimentos côngruos, os alimentos civis, consistem na regra do ordenamento jurídico. Então, a regra, ele vai exigir que ela mantenha a qualidade de vida, o padrão social dele. Em sede de defesa, ela poderia alegar e comprovar a culpa dele. Só que a comprovação dessa culpa não vai eliminar dela a obrigação de pagar alimentos. A comprovação dessa culpa vai atingir meramente o elemento quantitativo da obrigação alimentar. Ou seja, ao invés de ela ser condenada em sede de alimentos definitivos a pagar os alimentos côngruos, ou seja, manter o padrão de vida que aquele homem pode estar acostumado, ela poderá ser condenada a pagar tão somente os alimentos indispensáveis. Aliás, é bom que se atente
a existência de apenas 2 exceções no nosso ordenamento jurídico, pelo menos assim positivado, no que tange aos alimentos côngruos. Alimentos côngruos ou alimentos civis, que são aqueles fixados em razão da qualidade de vida, do padrão de vida, consistem na regra. Os alimentos indispensáveis ou alimentos naturais somente estão previstos em 2 dispositivos. 1694, parágrafo 2º. O que é o 1694, parágrafo 2º? É quando aquele que reclama alimentos, ou seja, o credor da obrigação alimentar, reduziu-se à indigência voluntariamente. O sujeito nunca trabalhou, ele tinha hábitos autodestrutivos, tinha compulsões por apostas. Então, aquela pessoa se reduziu ao estado de necessidade em razão do seu próprio comportamento. Essa pessoa pode requerer alimentos à sua família? Pode. Só que só pode requerer no limite dos indispensáveis. Essa é a nossa primeira exceção, 1694, parágrafo 2º. E a segunda é essa, a do parágrafo único do artigo 1704. É do cônjuge culpado pela eliminação da vida comum, que não tem a quem pedir, necessita e não tem como prover. Então ele vai requerer da vítima, do inocente. Surge um pequeno problema, e a doutrina ainda não está bem atualizada quanto a isso. Então é importante que a pesquisa de quem ainda não tem vasta literatura a respeito se faça através dos institutos destinados à pesquisa. No caso do direito de família, o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Vamos ver a história recente do nosso país. Julho de 2010, Emenda Constitucional 66. O que fez a Emenda Constitucional 66? Acabou com aquela carência que existia de separação de fato para se poder converter a separação judicial em divórcio, ou então para ser concedido o divórcio direto. Então, se eu me caso hoje, amanhã posso pedir divórcio. Eu não preciso estar separado de fato por 2 anos para me divorciar, ou aguardar 1 ano da sentença da separação judicial para convertê-la em divórcio. A lei acabou com isso. O problema é que maciçamente passou a vigorar um entendimento de eliminação do sistema binário, ou seja, não há mais a separação judicial. A separação judicial teria sido eliminada do nosso ordenamento jurídico. As pessoas, se não têm mais intenção de prosseguir em sociedade conjugal, elas então que acabem com o casamento. Não há mais a figura da separação que dissolve a sociedade conjugal, porém mantém o patrimônio. Então, existem pessoas separadas judicialmente? Sim, existem pessoas separadas judicialmente, até o advento da Emenda Constitucional 66. A partir do advento da Emenda Constitucional 66, o entendimento predominante é que não há mais separação judicial a partir de então. Ué, e aqueles processos que estavam em andamento, discutindo separação judicial? Bom, aí nós temos uma outra corrente. Aliás, há uma outra bifurcação de entendimentos. Há quem entenda que o juiz pode, de ofício, converter a ação de separação em ação de divórcio, e há quem entenda que o juiz deve intimar as partes para que se manifestem sobre a conversão da separação judicial em divórcio. Nesse caso, se o prazo concedido pelo juiz em intimação não for obedecido, extingue-se o feito sem julgamento do mérito, na medida em que esse pedido se tornou juridicamente impossível. Lembro a vocês que essa questão é controvertida. Há uma corrente minoritária entendendo que, em nome da liberdade, e como o ordenamento jurídico não eliminou textualmente a separação judicial, ela ainda continua em vigor. Mas esse entendimento é minoritário. Entendimento que predomina é pela eliminação da separação judicial no ordenamento jurídico brasileiro. E o que isso interessa agora na discussão de alimentos? Tudo. Porque a literatura até então produzida dizia que essa discussão de culpa, que está esculpida no artigo 1704 do Código Civil, deve ser anteriormente discutida
em sede de separação judicial, ou então se os alimentos são objeto de discussão nos autos da ação de separação judicial. Ou seja, não seria possível discutir culpa nos autos de ação de alimentos, porque foge ao seu campo de atuação, foge à sua análise. Certo? Foge a natureza dessa demanda. A culpa tem que ser examinada em sede de separação judicial. Ora, se a separação judicial não existe mais no ordenamento jurídico e não se discute culpa em divórcio, porque divorciar-se é o exercício de um direito potestativo, o que eu vou fazer com a culpa do parágrafo único do artigo 1704 do Código Civil? Aí começam a surgir duas respostas. Uma primeira é, desconsideremos. Não há que se falar nessa culpa. Ou ambos os cônjuges podem requerer alimentos ou não podem. Se eu tenho de ser solidário, eu tenho que ser solidário a qualquer pessoa. Não importa se ela me magoou, se ela me agrediu, se ela me ofendeu. Mas a solidariedade deve permanecer na amplitude dos alimentos côngruos. Porém, esse entendimento não se firma, ou ainda não se firmou. Porque parece que nós ainda não estamos nesse grau de espiritualidade na nossa sociedade. Porque é repugnante a ideia de impor a alguém o sustento ao seu algoz. Então, se essa ideia ainda é repugnante, o caminho que se encontra neste momento é de se poder discutir em sede de defesa esses alimentos. Ou seja, esse cônjuge culpado requer alimentos. Se ele requer alimentos, o cônjuge inocente, se não quer pagá-los na amplitude do artigo 1694, ou seja, se não quiser pagar alimentos civis, ele deve trazer em sede de defesa a questão da culpa, para tão somente influenciar no quantitativo, para pagar tão somente os alimentos indispensáveis. Certo? Bem, essa questão controvertida ainda não tomou um rumo próprio. Estávamos em julho de 2010, quando surge a emenda 66. A culpa já vinha num ritmo bastante acelerado de eliminação de discussão, porque se entende que não existe um único culpado para o fim de um casamento, que se existe o fim do casamento, ambas as partes colaboraram, ou numa agressão direta, ou numa agressividade passiva, mas que de qualquer forma, seja ou pelo comportamento comissivo, há uma cooperação das duas partes para o fim do casamento. Então, a tendência é a eliminação da questão da culpa. Mas como a culpa aqui é o caráter protetivo, creio que ainda levaremos um tempo para amadurecer essa questão. Aqui, em sede de alimentos entre cônjuges, há uma outra discussão também que é travada. Parece que entre parentes existem discussões, mas as pessoas se importam menos de pagar alimentos ao parente do que de pagar ao ex-cônjuge. A sensação que dá é, uma vez terminado o casamento, as pessoas querem se livrar de todo e qualquer encargo que esse casamento traz. Isso, de uma certa forma, de um modo indireto, é um convite às pessoas a amadurecerem sobre o que é se casar. Ou seja, a impetuosidade da juventude em querer se casar, em nome de atributos físicos, por exemplo, faz com que a análise dessas consequências impliquem num período maior de amadurecimento, de ponderações sobre a gravidade e a seriedade das escolhas da vida. Ora, se você fez uma escolha pelo casamento, essa sua escolha vai gerar consequências, que podem ser boas, como podem ser ruins. Certo? Bom, seguindo nessa trilha, a súmula 379 do STF, cristalizou um entendimento bastante antigo, aliás, da década de 60, que os alimentos seriam irrenunciáveis, ainda que tivesse ocorrido desquite. Desquite é a palavra antiga, abandonada desde a Lei 6.515 de 77, que passamos a chamar de separação judicial. O Superior Tribunal de Justiça,
não tem acompanhado a súmula 379 do STF. O STJ entende que o casamento tem assumido um caráter negocial. Até porque a Lei 11.441, Lei 11.441 de 2007, permitiu aos cônjuges eliminarem o casamento, promoverem o divórcio em sede de tabelionato de notas. O que significa isso? Não há envolvimento de poder judiciário, não há envolvimento do Ministério Público para a extinção do casamento, desde que não haja interesse de filhos menores. Ora, se não há interesse de incapazes envolvido, nem poder judiciário tem que se envolver. As próprias partes podem estabelecer ali o divórcio, os alimentos entre eles, a questão da partilha dos bens. Ora, se eu posso dizer sobre alimentos, se a esfera é tão privada, é tão particular, que não merece sequer a intervenção do poder público, então esses alimentos podem ser renunciados, como qualquer outro crédito. Como qualquer outro crédito, as pessoas são adultas, as pessoas podem se autodeterminar. Então, se houver renúncia no momento do divórcio, ou se já tiver ocorrido essa renúncia em sede de separação judicial, esse renunciante não mais poderá reclamar alimentos, porque a renúncia exonera o outro cônjuge de um pagamento futuro. Certo? Então, o ideal é, se nesse momento não se quiser exercer o direito de prestar alimentos, assim se declare. Deixa o cônjuge mulher ou deixa o cônjuge varão de, nesse momento, exercer os seus direitos aos alimentos. Porque se houver cláusula de renúncia, essa cláusula isentará a outra parte de prestar alimentos. Aliás, essa não é a única causa de exoneração de prestação de alimentos. O artigo 1708 do Código Civil também prevê uma outra hipótese de exoneração de alimentos. Alimentos, a obrigação alimentar envolve credor, envolve devedor. Credor é quem recebe. Credor é o necessitado. E devedor é o alimentante. Devedor é quem paga. Devedor é quem tem possibilidade. O que diz o artigo 1708? Bom, consideremos que o credor de alimentos se case novamente. Então, aquela mulher que recebia alimentos do ex-marido se casou de novo. Ou então ela não se casou de novo, mas estabeleceu união estável. Ou ela não se casou de novo, nem estabeleceu união estável, estabeleceu concubinato. O que é concubinato? É a relação não eventual entre homem e mulher que não possam se casar. E tem impedimento matrimonial. Então, eles não podem formar união estável, porque existe impedimento. Impedimento para matrimônio é também impedimento para união estável, salvo a hipótese de casamento anterior. Pessoas casadas podem estabelecer união estável, desde que estejam separadas de fato ou separadas judicialmente, certo? Então, se essa pessoa não pode estabelecer nem união estável e não pode estabelecer casamento, aquela relação afetiva sólida é concubinato. Se o credor de alimentos casa-se, ou se estabelece união estável, ou ainda que seja concubinato, ela exonera aquele devedor de pagar alimentos. Certo? O devedor não tem que continuar pagando alimentos, por exemplo, o homem não tem que continuar pagando alimentos se aquela mulher se casou novamente, ou se ela estabeleceu uma união estável com outro homem, ou concubinato com outro homem. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se é o devedor que se casa de novo, se é o devedor que estabelece união estável com concubinato, ele continua pagando. É o 1709, certo? Do Código Civil. Por quê? Porque não é o motivo desse casamento superveniente, não geraria a esse devedor a isenção de pagar alimentos. Mas eu faço uma ressalva. Ele pode continuar devedor, e continua devedor da prestação de alimentos, mas ele pode requerer revisão. Se ele comprovar
que essa nova sociedade conjugal, que esse concubinato retirou dele a possibilidade de pagar alimentos, diminuiu a sua possibilidade de pagar alimentos, então ele poderia pedir diminuição da prestação alimentícia. Ele não pode pedir exoneração, mas ele pode pedir essa diminuição em sede de revisão. Ok? Bem, tudo isso para o casamento. E a união estável? A união estável daria os mesmos direitos aos companheiros? Se você tem essa dúvida, por gentileza, verifique o artigo 1724 do Código Civil. O artigo 1724 impõe aos companheiros a assistência material, tal qual ocorre entre os cônjuges. Ora, se os companheiros devem prestar esse auxílio material reciprocamente, é porque eles devem prestar alimentos reciprocamente. Ok? Então, tenha-se muita atenção nisso. Alguns autores, como a professora Maria Berenice Dias, minoritariamente, sustentam que entre companheiros não haveria discussão de culpa para a dissolução da união estável. Se não existe essa discussão de culpa, o companheiro culpado pelo rompimento daquela sociedade conjugal, daquela vinculação afetiva, poderia pleitear alimentos côngruos, ainda que ele tenha motivado essa ruptura. Por quê? Porque sustenta ela que o artigo 1704 refere-se exclusivamente aos cônjuges. Se ele se refere exclusivamente aos cônjuges, significa que os companheiros, em qualquer hipótese, poderiam pleitear alimentos côngruos. A doutrina, majoritariamente, não acompanhou esse entendimento, e tampouco os nossos tribunais, porque senão seria um preconceito às avessas, uma discriminação às avessas. Seria conferir à união estável um tratamento injustificavelmente melhor que se confere ao casamento, e ambas as relações são calcadas no afeto. Logo, eu também posso discutir essa culpa para ter de pagar tão somente alimentos indispensáveis ao companheiro culpado pela dissolução da união estável, porque a tornou insuportável, ofensiva à outra parte. Note mais uma vez, aqui tem que ser feito um exame bastante cuidadoso para saber do grau de nocividade do comportamento de uma das partes, a ponto de retirar dele a regra, que são os alimentos côngruos. Certo? O grau de nocividade tem que ser tamanho para justificar a percepção tão somente dos alimentos indispensáveis. E aí, meninas? Alguma observação? Sim, professor. Tem direito a alimentos do cônjuge ou companheiro, mesmo se possibilitado de trabalhar? A questão do possibilitado de trabalhar é que justificou os alimentos temporários. E mesmo ele possibilitado de trabalhar, vamos imaginar uma situação mais complexa. Aquele cônjuge, no tempo da ruptura da convivência, estava impossibilitado de alguns movimentos, né, de utilização de membros inferiores, enfim. E em razão dessa ausência de possibilidade de suprir as suas necessidades, ele então requer alimentos ao seu antigo cônjuge. E quando ele faz isso, ele os recebe. Esse cônjuge, até então necessitado, já recuperou os movimentos e já está apto a voltar a trabalhar, até porque desempenharia uma profissão de atividade puramente intelectual. Então, poderia retornar ao trabalho. Um professor, um juiz, enfim. Então, o juiz eu não diria, porque o juiz teria percepção dessa possibilidade de qualquer forma. Mas um profissional liberal, por exemplo, que de repente, de um momento para o outro, se visse necessitado da cooperação do outro. O outro não pode automaticamente eliminar o pagamento da prestação de alimentos.
Ele tem que instaurar o contraditório para que o juiz verifique a ausência daquela necessidade, e então, constatada a ausência da necessidade, ele então peça a exoneração. Sempre que se for tratar de exoneração de alimentos, tem de ser instaurado contraditório. E ainda que se trate de um cônjuge que possa trabalhar automaticamente, mas está fora do mercado de trabalho, é o típico caso dos alimentos temporários. Ok? Meninas? Tá, eu queria perguntar, caso o credor de alimentos case-se novamente e venha o casal a sofrer necessidades, posso pedir alimentos novamente ao antigo devedor? Essa é uma situação discutida, mas que gera uma certa revolta. E o STJ tem mantido a resposta negativa. Não. É mais ou menos assim. Desculpe se está parecendo machista, mas não é machismo. É porque a vida como ela é se mostra mais nesse sentido. A mulher era casada com um alto executivo. Estava acostumada a um determinado padrão de vida. Eles fizeram um acordo em sede de separação judicial ou de divórcio, tanto faz, em que ela receberia uma determinada quantia a título de alimentos. Digamos, R$30 mil. Dentro da possibilidade dele, esses R$30 mil estariam bastante razoáveis. Mas ela, já gozando dessa pensão, desse pensionamento de R$30 mil, ela conhece um outro homem porque ela se apaixona. E esse outro homem é motorista de ônibus, ele recebe muito menos, ele não tem condições de manter o padrão de vida que ela estava acostumada. Mas ela sim, pela questão afetiva, se casou com ele, ou estabeleceu com ele união estável. É claro que, se ela deixar de receber os alimentos que até então ela percebia, o padrão de vida dela vai despencar. Ela vai ter que se acostumar a viver dentro de uma outra realidade. Então, muitas das vezes, esse momento de exoneração era uma arguição recorrente desse cônjuge dizer, não, mas esse pensionamento não pode ser eliminado, porque se ele for eliminado, eu ficarei em situação de necessidade. Mas não é uma situação de necessidade, é uma situação de readequação a um novo padrão de vida que foi por ela escolhido. Até porque ela também pode trabalhar para prover as necessidades dela. E ele pode se valer do artigo 1708 para dizer, a minha solidariedade contigo acabou a partir do momento em que você estabeleceu uma nova sociedade conjugal. Ele não é obrigado a desfazer o pensionamento, mas ele tem todo o direito concedido pelo ordenamento jurídico e o STJ tem se mantido nesse sentido. Mais uma pergunta? Eu quero fazer outra pergunta. Tomando por base a transmissão dos alimentos, poderia o ex-cônjuge credor de alimentos cobrar do herdeiro, mesmo se este for o viúvo? Nossa, pode. Pode. É de se imaginar mais ou menos o seguinte, vamos pintar com cores fortes, né? Meu pai largou a minha mãe. Meu pai largou a minha mãe numa situação muito difícil porque ele se apaixonou por uma outra mulher. Então, aquela família foi desfeita numa situação muito traumática. E olha que meu pai largou a minha mãe, é uma frase bem careta, né? Porque nada também é dessa forma. Mas, para a gente manter essa linguagem popular, meu pai largou a minha mãe. E o meu pai foi morar com essa outra mulher. Passamos por um período de necessidade muito grande. Porque o meu pai nos largou a minha mãe por causa de outra mulher. Só que essa nova relação do pai com essa outra mulher também não dá tão certo assim. E ele acaba se separando dela. Mas na separação dele com esta nova mulher, fica avançado o acordo de alimentos. Então, ele é obrigado a pagar alimentos a ela. E ele morre. Ora, ela vai ter o direito de exigir alimentos. De quem? Dos herdeiros dele. E em sucessões, vocês têm um artigo, nós brasileiros, né, temos o artigo 1830. E o 1830 mantém o direito do cônjuge
separado de fato por mais de 2 anos, reclamar direito sucessório, desde que ele não tenha culpa. É claro que esse artigo é muito controvertido, se discute se separação de fato por si só não eliminaria o direito sucessório, discute-se esse debate sobre culpa, tudo isso é muito controvertido. Mas o fato é, o ordenamento jurídico confere direito à herança a esse cônjuge separado de fato por mais de 2 anos, ainda que não haja mais nenhuma ligação afetiva, porque não teve culpa. Esse seria o típico caso. Ou seja, a ex-esposa é herdeira, a ex-esposa recebe por transmissão a obrigação de pagar alimentos àquela mulher por quem ela foi largada. Ou então, se vocês quiserem eliminar essa situação da mulher vítima, os filhos que assistiram aquela cena toda vão ser obrigados a pagar esses alimentos, na forma do artigo 1700 do Código Civil. Ai, mas que absurdo! Eu não vou pagar nada. É porque a Constituição não nos trata pelo que a gente é. E o que nós somos? Seres humanos. O que ser humano tem? Rancor, inveja, preguiça. Todos esses egoísmos são atributos humanos. Só que dentro de nós vivem outras pessoas. Vive em nós aquela pessoa que a gente quer ser. Nós não somos, mas nós queremos ser esses valores que a gente aprende pela religião, pela família, pela nossa educação. Então a gente procura ser melhor. E a Constituição não nos equipara pelo que nós somos, e sim pelo que nós deveríamos ser. Ora, nós devemos ser solidários à vida, inclusive à vida dessa mulher, porque se ela não receber essa prestação alimentícia, ela vai sucumbir. Então, entre o nosso rancor e ela sucumbir, nós temos de nos elevar e sermos solidários a ela. É difícil, mas é uma pergunta complicada que mexe com os aspectos nossos mais pouco trabalhados, digamos assim, ainda mais terrenos. Bom, para a gente não deixar em branco, ainda no que tange aos alimentos calcados nessas relações, é sempre bom trazer à cena a questão dos alimentos nas relações homoafetivas. Por quê? Porque o Código Civil não reconhece expressamente as relações homoafetivas. O Código Civil ele se repete nas relações afetivas entre homem e mulher. Mas a doutrina, de algum tempo para cá, vem insistindo em nome da dignidade da pessoa humana, em nome da ausência de hierarquia do amor, em nome do reconhecimento dos laços estabelecidos entre as pessoas, em se conceder direitos às relações homoafetivas. E o STJ, de 2008 para cá, desde setembro de 2008, segundo os seus enunciados, tem se concedido direitos às relações homoafetivas. A mais intensa identificada foi no primeiro semestre do ano passado, em que o STJ reconheceu a união estável entre 2 mulheres para elas a adoção de uma criança. Aí a gente também começa, mas que absurdo! Como é que vai ser isso? 2 mães... Olha, é mais uma vez uma questão jurídica. Ela é muito pouco religiosa, ela é muito pouco jurídica. O que o STJ nos faz raciocinar é, se você é judeu, se você é católico, se você é evangélico, se você é umbandista, se você é islâmico, você tem o direito a ter a sua religião. Mas nada, você é brasileiro. O dinheiro de um é igual ao dinheiro do outro. A participação na sociedade de um é igual à participação na sociedade do outro. Se um tem afeto, também tem. Se um sente dor, outro também sente. Então, se todos nós somos cidadãos, se todos nós somos brasileiros, temos de ter acesso às mesmas coisas. Porque nada justifica diferente. Ah, mas essas pessoas vão para o inferno. As pessoas vão para o céu, vão para o inferno sozinhas. Se você quer se salvar, você vai se salvar. Você não vai salvar ninguém. E também, se você for para o inferno, você também vai sozinho. Aqui, a gente agora tem que tratar todo mundo sendo igual. Só isso. Então, em cima disso é que o STJ tem batido muito nessa tecla. Em fevereiro agora, essa questão foi encaminhada para a sessão de julgamento, para que o tribunal comece a ter uma manifestação homogênea sobre esse assunto.
Mas ainda assim, se o tribunal tratou desse assunto em mais de uma vez, e em todas essas vezes, quando ele começa a tratar esse assunto de 2008 para cá, nesses 3 últimos anos, reconhece ali uma entidade familiar, porque o rol de famílias da Constituição da República, do artigo 226, não é mais entendido como o rol taxativo, e sim como o rol exemplificativo. Tudo na vida que traz vantagens, traz também desvantagens. Ora, antigamente havia distinção entre filhos, e a sociedade achava isso muito normal, né? O filho havido dentro do casamento tinha mais direitos do que o filho havido fora do casamento, e o filho adotado também tinha menos direito. Até a hora que a gente descobriu que amor por filho, é tudo igual. Só que quando passa a ser tudo igual, o tratamento ruim que o filho legítimo tinha, os outros todos vão ter também o mesmo tratamento ruim. E o tratamento bom vai ser igual ao tratamento bom para todo mundo. O que significa isso? De acordo com a concepção conservadora, com a concepção tradicional, as relações homoafetivas não surtem direitos. Se elas não surtem direitos, significa dizer que um dos consortes não tem obrigação ou tampouco dever jurídico de prestar alimentos ao outro. A partir do momento que o STJ começa a reconhecer nessas relações afetivas uma entidade familiar, por via de consequência, esses deveres também serão impostos, porque direitos também envolvem deveres. Então, a gente hoje vê surgindo no horizonte, aliás, até pelo próprio projeto de lei do Estatuto das Famílias, que as relações homoafetivas vão ser equiparadas, e se são relações familiares, elas envolvem todas as suas dores e as suas delícias. Certo? Então, a gente acaba distanciando um pouco esse discurso fundamentalista e começamos a nos aproximar mais do Estado laico. Certo? Bom, diante disso, a gente começa a apagar as luzes para o estudo dos alimentos dentro das relações conjugais. As hipóteses de exoneração, as hipóteses de revisão, quando os alimentos são côngruos, a situação especial e excepcional em que os alimentos são indispensáveis, a questão da união estável dentro desse casamento, enfim, a questão das relações homoafetivas, foram temas tratados hoje, na aula de hoje. E, a partir da nossa próxima aula, a gente então vai passar a tratar dos temas acerca das ações que tenham por objeto alimentos. Lembrando a vocês o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as nossas aulas, é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. E espero vocês para a nossa próxima aula, para a gente tratar dessa vez sobre processo civil e os alimentos. Até lá.